Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo na linguagem C. Ela é tipo a base de quase todo o nosso mundo digital. Mas o mais legal do C não é só criar software, é que ele fala diretamente com o hardware. E é isso que a gente vai entender hoje. Como ele consegue controlar as máquinas no seu nível mais básico. E para começar, vamos direto ao ponto com o grande desafio do nosso papo de hoje. Pensa só, como é que pode um único número, um número só, carregar duas informações diferentes? Tipo, dizer se o motor está ligado e, ao mesmo tempo, se ele está superaquecendo. Parece impossível, né? Mas esse é um problema clássico no mundo do hardware, e a resposta está toda na arte de manipular bits. Então, a situação é essa. A gente recebe um único número de 8 bits vindo de um sensor. E dentro desses 8 zeros e uns, tem duas respostas que a gente precisa saber. O motor está funcionando? E tem algum superaquecimento, alguma falha térmica? O nosso trabalho é justamente decodificar esse byte para extrair essas duas informações. E a ferramenta perfeita para esse trabalho é, sem dúvida, a linguagem C. Sabe, enquanto muitas linguagens mais modernas tentam nos afastar da máquina, criar camadas de abstração, o C faz exatamente o contrário. Ele foi feito para nos deixar pertinho do metal. Ele não nasceu só para fazer aplicativo, ele nasceu para controlar o hardware de verdade. E se a gente olhar rapidinho para a história, tudo faz sentido. O C nasceu lá em 1972, por uma necessidade bem específica: reescrever o sistema operacional Unix. E isso é fundamental, porque desde o comecinho a filosofia dele era ser essa ponte perfeita entre o software e a máquina, dando um nível de controle e eficiência que ninguém tinha visto antes. Mas como é que o C consegue conversar com o hardware? Através de um processo chamado compilação. Pensa nisso como um tradutor super eficiente. A gente escreve as nossas instruções em C, que é uma linguagem que a gente entende, e o compilador traduz tudo isso para a única língua que o processador fala, a linguagem de máquina. É esse processo que vai nos permitir dar as ordens exatas para o nosso motor. Bom, antes de resolver nosso quebra-cabeça, a gente precisa de um conceito bem básico: variáveis. O jeito mais fácil de pensar nelas é como se fossem caixinhas de armazenamento na memória do computador. Cada caixa tem uma etiqueta, que é o nome da variável, e dentro dela a gente guarda algum tipo de informação. Simples assim. Certo? Agora vamos dar uma olhada no nosso kit de ferramentas. São as peças fundamentais que a gente vai usar para desvendar aquele mistério do motor: as variáveis e os operadores. E aquelas caixinhas que a gente falou, elas vêm em tamanhos diferentes, que a gente chama de tipos de dados. Para o nosso problema do motor, o tipo unsigned char é perfeito. Por quê? Porque ele é uma caixinha de exatamente 8 bits de tamanho, ideal para guardar aquele status que o hardware mandou para a gente. E aqui está o pulo do gato. O C tem dois tipos de operadores. Tem os lógicos, como o e o ou, que quase todo mundo conhece, eles avaliam condições inteiras. Mas a verdadeira mágica para o controle de hardware está nos operadores bit a bit. São eles que deixam a gente mexer nos zeros e uns individualmente. E agora sim, chegamos na nossa arma secreta, o poder dos bits. É aqui que mora a força do C. Essa capacidade de manipular os tijolinhos básicos que formam todos os dados, que permite que a gente dite exatamente o que o hardware deve fazer. A primeira ferramenta que vamos usar é o operador AND bit a bit. Pensa nele como um filtro de altíssima precisão. Dentro daquele nosso byte de status do motor, ele vai nos ajudar a focar em um único bit e ignorar todo o resto. Basicamente, ele isola a informação que a gente quer. A lógica dele é bem simples, na verdade. O operador AND compara dois números bit por bit, um em cima do outro. O bit do resultado só vai ser 1 se os dois bits que ele está comparando forem 1 também. Em qualquer outro caso, se um for 1 e outro 0, ou os dois forem 0, o resultado é 0. É uma regra bem rigorosa. E essa lógica toda nos leva a um conceito super importante, o de máscara. Uma máscara nada mais é do que um número que a gente cria de propósito para, quando a gente usa ele com o operador AND, ele filtre e mostre para a gente só os bits que interessam, escondendo todo o resto. É como usar um stencil. Beleza, agora outra ferramenta poderosa, os operadores de deslocamento ou shift. Basicamente, eles nos permitem mover os bits de lugar. Pode não parecer grande coisa, mas essa é uma das operações mais eficientes que um processador pode fazer. E é um truque incrível para fazer matemática de forma muito rápida. Funciona assim: deslocar os bits para a esquerda multiplica um número por potências de 2, e deslocar para a direita divide. Para um processador, isso é absurdamente mais rápido do que fazer uma conta de multiplicação ou divisão normal. É um atalho de performance incrível. Então, só para a gente capitular rapidinho o nosso kit de ferramentas.
Para isolar bits, a gente tem o AND. Para ligar bits, tem o OR. Para inverter o estado de um bit, o XOR. Para inverter tudo de uma vez, o NOT. E para mover os bits e fazer contas rápidas, os operadores de shift. Ok, beleza. Já temos as ferramentas na mão, agora sim, vamos voltar para o nosso problema do motor e colocar essa teoria toda em prática. Então, lembrando do desafio, né? A gente tem aquele valor de 8 bits, o status. O primeiríssimo bit, o bit 0, nos diz se o motor está ligado. E o quarto bit, o bit 3, avisa se tem alguma falha por superaquecimento. A nossa missão é ler essas duas informações separadamente. O primeiro passo é criar as nossas máscaras. Com a diretiva #define, a gente cria dois valores. A mask L ligado é um número que só tem o bit 0 ligado. E a mask falha é outro número que só tem o bit 3 ligado. Eles são os nossos instances perfeitos para cada uma das informações que a gente quer. E agora, a mágica acontece. Primeiro, a gente usa o operador AND com a máscara ligado. Se o resultado não for 0, significa que o motor está ligado. Depois, fazemos a mesma coisa com a máscara falha. Como o bit da falha está na terceira posição, o resultado dá 8. E aí vem o truque final. Para ter uma resposta simples de sim ou não, a gente usa o operador de deslocamento para a direita para mover esse bit lá para o começo, transformando o 8 em 1. Simples e genial. E por que esse exemplo tão específico é tão importante? Porque essa capacidade de manipular bits é exatamente o motivo pelo qual o C é a base de quase todos os sistemas operacionais, de todos os aparelhos de internet das coisas e de qualquer aplicação que precise de performance máxima. É tudo sobre eficiência de memória e velocidade. E isso mostra de um jeito brilhante porque uma linguagem com mais de 50 anos de idade ainda é uma das mais importantes e poderosas do mundo. Essa proximidade com o hardware, isso é algo que não tem substituto. No fim das contas, a gente pode resumir assim: o poder do C está em ir além do software abstrato. É sobre dar comandos diretos, precisos, para o hardware físico, dizendo a ele exatamente como se comportar. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta no ar para pensar. Agora que a gente entende como falar essa língua, a língua dos bits, que outras portas isso abre? Que outras máquinas poderiam ser controladas com esse conhecimento tão fundamental? As possibilidades de verdade são quase infinitas.